Nós estamos dando início a essa série de estudos a temática é maturidade. Maturidade. Por que isso? Semana após semana é comum enxergarmos irmãos na fé, pessoas queridas, pessoas que foram tremendamente usadas por Deus em vários momentos da sua vida, todavia, no presente momento, estando desanimadas. Todavia, no presente momento, estando entristecidas com algumas situações. Essas pessoas que foram ali atrás usadas como um líder de pequeno grupo, como um líder na juventude, como algum servo exemplar, fiel na igreja local, está agora, muitas das vezes, se perguntando: será que eu vou, será que eu não vou no culto? Devo ir, não devo ir? Acho que é melhor ficar por casa, eu assisto a live, eu não estou muito animado hoje. Vai dizer que isso não passa na nossa cabeça tantas e tantas vezes. É normal a gente ver essas situações em muitos dos casos. E é por isso que a gente visa, por meio dessa série, instigá-los a crescer em Cristo, instigá-los a se tornarem mais parecidos com Cristo, olhando para os desafios da vida à luz da palavra de Deus. Hoje, dando início a essa série de estudos, a gente vai meditar, refletir acerca da carta de Tiago. Ao longo de toda essa série, nós olharemos como este homem instruiu e quais foram as orientações que ele trouxe àqueles cristãos que estavam dispersos por toda a Palestina. Bem, se a gente olhar a carta dele como um todo, você observará uma situação em pano de fundo. Ele estava escrevendo para pessoas que estavam, como é que eu posso dizer, sofrendo perseguições e não estavam correspondendo na prática os valores do reino. Eles professavam fé em Cristo com sua boca, mas na prática, muitas das vezes, as suas ações não condiziam com o Deus ao qual eles professavam fé. Bem, convido os irmãos, portanto, a abrirem as suas Bíblias no livro de Tiago, e a gente vai meditar esta noite em apenas 3 versículos. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4, vai dizer o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Até aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fabrícia, pela água. Oremos. Senhor Jesus, queremos rogar a Ti que o Senhor tenha liberdade, mais uma vez, neste auditório, para falar ao meu coração, para falar ao coração do Seu povo que aqui está reunido, falar ao coração dos irmãos que estão assistindo essa live ou que hão de assistir nos próximos dias. Que Tu possas, ó Deus, encontrar liberdade e falar exatamente aquilo que precisamos na noite de hoje. Ó Deus, que possamos tirar lições práticas destes versículos e trazer aplicações para a nossa vida cotidiana. É o que eu rogo e peço, orando e clamando em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem. Como igreja local, a Recomeçar tem procurado expor a palavra de Deus de forma expositiva. Por que isso? Procuramos, à medida que o texto vai sendo exposto, além de ensinar as Sagradas Escrituras para que você, no seu dia a dia, cresça em conhecimento acerca da palavra de Deus, nós também possamos trazer aplicações lá de 2000 anos atrás para a nossa realidade nos dias atuais, trazendo assim à luz aquilo que foi revelado há 2000 anos e como nós podemos aplicar na nossa vida cotidiana, sendo essa justamente a primeira carta desta série de estudos. Ela terá alguns elementos que nas demais não haverá mais. Por exemplo, pode passar mais um. Hoje, por ser essa primeira carta, a gente vai ver quem é que foi esse escritor. E aí fica essa indagação quando se fala. O versículo 1 vai falar ali
que é Tiago quem escreve. Mas que Tiago é esse que escreve essa carta? Se a gente observar nas Sagradas Escrituras, pelo menos 4 Tiagos são ali revelados, ou ali tem algum tipo de fala acerca das suas vidas. Um deles é o mais conhecido, ali, o filho de Zebedeu, irmão, né, de João, conhecidos lá em Marcos como filhos do trovão. Esse é justamente o mais conhecido, um pescador chamado por Jesus. Mas também há outros 2 Tiagos que aparecem naquele momento ali, naquele contexto. É Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, pai de Judas, que não é, por sua vez, Judas Iscariotes. Por que é necessário falar disso? Para que você possa fazer uma correlação de forma adequada, correta, ao ler outras passagens que cita Tiagos, não ficar, será que foi esse que escreveu ou será que foi aquele? Não foi nenhum desses 3. O Tiago que porventura escreveu essa carta é Tiago, filho de José, filho de Maria, portanto meio-irmão de Jesus. Este homem, ele foi o escritor dessa carta, dessa epístola. Então, isso precisa ficar claro para nós quem escreveu, para que não venha depois fazer correlatos com outros textos e tirar aplicações errôneas. Então, Tiago, meio-irmão de Jesus. O que chama atenção acerca de Tiago, meio-irmão de Jesus? Não sei se você sabia ou não, mas ele não creu em Cristo Jesus enquanto o mesmo aqui esteve. Durante o ministério terreno de Jesus, o seu meio-irmão Tiago, escritor dessa carta, ele não respondeu positivamente à fé em Cristo Jesus. A gente vai ver que ele teve esse encontro com Jesus e ele se rende ao senhorio dele como Senhor e Salvador lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, versículo 7, Jesus, já morto e ressurreto, aparece a alguns discípulos. E ali, Tiago é justamente um deles. Quando Tiago tem esse encontro, então, com seu meio-irmão Jesus, ressurreto, ele se entrega a Jesus, ele passa da incredulidade à fé, e a partir dali ele se torna um missionário nas mãos do nosso Senhor. A partir dali, ele passa a anunciar a palavra de salvação aos seus irmãos, outros meio-irmãos de Jesus, mas também ali ele volta para a sua cidade, ali ele prega a palavra de Deus, e ali na cidade de Jerusalém, ele se torna um líder influente, um pastor naquela igreja local. Então isso precisa ficar muito claro para nós. Quem é que escreveu? Tiago, meio-irmão de Jesus. Para quem ele escreveu, que é o próximo slide? Tiago, ele escreveu para judeus cristãos. Se a gente for olhar ali, em alguns textos fala aos irmãos da diáspora, outros fala das 12 tribos espalhadas. Ele está falando a judeus que não residiam em Jerusalém. Ele está falando a homens e mulheres que estavam sendo perseguidos. E por sua vez, eles tinham que deixar casa, emprego, eles tinham que deixar todas as suas posses, seus bens, famílias, tudo para trás. E foragidos, eles ficavam dispersos pela Palestina, a fins do quê? De sobreviverem. Eles estavam sendo perseguidos, em muitos casos mortos. Então, ele escreve a esses judeus que estavam sendo perseguidos e sendo espalhados, portanto, por toda a Palestina. O que chama a atenção é que esses judeus, eles eram perseguidos em 2 lugares. Eles eram perseguidos tanto por, pelo judeu clássico, ortodoxo, que não aceitava que eles se tornaram cristãos, mas eles eram também perseguidos lá fora da Palestina, pelos gentios, por aqueles que não nasceram judeus. Eles eram perseguidos por aqueles também, justamente pelo fato de eles terem uma origem judaica, ou seja, eles estavam em maus lençóis, independente para o lado de qual eles corressem, eles tinham algum tipo de perseguição, de rejeição e tudo mais. Bem, porque isso precisa ficar claro e porque ele escreveu esta carta, para que a gente possa olhar para toda esta carta e tirar algumas lições ao longo dessa série, cuja temática é maturidade. Ele escreveu essa carta, que é o nosso próximo slide, portanto, para pessoas que estavam sendo perseguidas e estavam fora das suas casas. O que chama a atenção dessas pessoas é que um grupo delas estavam sofrendo essa rejeição, mas havia ali também um segundo grupo,
E esse segundo grupo possuía algumas características distintas. Por exemplo, eles não estavam dando bom testemunho. Eles professavam a Cristo Jesus com a sua boca, mas as suas ações, as suas atitudes não revelavam o Deus no qual eles professavam fé, no qual eles seguiam o credo. Bem, a vida deles estava, como diz aqui atrás do slide, literalmente divorciada da teologia. Esses irmãos usavam as línguas para difamar uns aos outros, para falar mal uns dos outros. Eles cometiam pecados de origem sexual e tantas outras coisas que denigria, portanto, a pessoa de Jesus, a fé em Cristo Jesus. Bem, as medidas proporções, se a gente for olhar o que Tiago estava falando para ele nessa carta como um todo, é que o motivo pelo qual eles estavam passando por tais circunstâncias era devido à imaturidade cristã deles. Eles professaram a fé, mas não estavam sabendo como lidar com os dias maus. No primeiro dia mau que batia a sua porta, muitos estavam abandonando as suas crenças em Cristo Jesus e voltando às velhas práticas. Quando as coisas não aconteciam no tempo deles, ou na velocidade deles, eles estavam começando a viver, eu vivo do meu jeito e eu sigo o que eu quero da minha vida. Eles estavam simplesmente começando a viver segundo o seu querer e vontade. E aqui entre nós, vai dizer que isso não parece muito com os dias atuais. As pessoas muitas vezes estão abandonando a Cristo porque não tem uma fé firmada, madura em Cristo Jesus. Ela tem uma expectativa que tudo vai ocorrer bem. No primeiro dia mal, abandona Cristo. Ou no primeiro dia mal, começa a voltar para as suas velhas práticas e daqui a pouco já não glorifica mais a Cristo com a sua vida. Tal qual aqueles irmãos judeus cristãos que estavam dispersos pela Palestina, hoje em dia a gente vê muitos cristãos assim vivendo de forma imatura. E, portanto, esta carta, que tem por objetivo chamar a atenção daquele povo, a maturidade cristã, ela nunca fez tanto sentido quanto para nós hoje em dia, para a igreja do nosso Senhor Jesus hoje em dia. Visando expor, portanto, esse texto e trazer à luz algumas ilustrações por meio de tópicos, eu quero lhe convidar a olhar comigo acerca de 4 tópicos hoje à noite, que foram extraídos desta passagem. E a primeira delas está ali, é que as provações, elas são inevitáveis. As provações, elas são inevitáveis. O povo de Deus espalhado pela Palestina estava passando por provações, e isso era inevitável. Apesar deles serem filhos de Deus, enquanto eles aqui estivessem, eles iriam passar por provações. Apesar deles serem cidadãos dos céus, enquanto eles aqui estivessem, eles iriam passar por tribulações. E aqui, a mesma lição que lá atrás Tiago escreveu a eles, a mesma lição é para nós hoje. Eu e vocês, nós também iremos passar por provações. Nós também iremos passar por provas, por tribulações, por dificuldades. Nós também seremos impostos a uma série de coisas. Às vezes a gente fica com aquela, poxa, eu sou filho do rei, a partir de agora é só vitória. Bênção, mas também vai ter dias difíceis. Também vai ter dias que tudo vai dar errado. Também vai ter dias que pessoas vão te trair. Vai ter dias que você vai passar dificuldades. A vida cristã, está no slide, ela não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual onde você está ali, separado do mundo real, e você não vai passar tribulação nenhuma, você não vai passar provação nenhuma, não, ela é um campo de batalha. E aí fica, eu queria deixar bem claro essa verdade. Não há um crente em toda a história do cristianismo que não passou por prova. Todos, independente da era, foram provados e testados para ver se realmente tinha uma fé genuína em Cristo Jesus. Bem, fato é que muitas tribulações sobrevirão à nossa vida pelo simples fato que eu e você estamos aqui, ainda respiramos, estamos vivos. E cá entre nós, enquanto você respirar, enquanto você viver, provações, provas irão bater à sua porta.
Pessoas vão lhe ferir, pessoas vão lhe machucar, você vai ferir pessoas, você vai ser tentado e outros serão tentados. Todos nós passaremos por isso. Também é verdade que nós temos um inimigo feroz, que lança dardos contra nós diariamente para tentar nos destruir. Então, precisa ficar claro para nós que todo ser humano, todo aquele que professa a fé em Cristo Jesus, será provado. Muitas das vezes, o versículo até vai dizer lá adiante, a gente é provado pelos nossos desejos. Em tantas outras, Satanás, na sua astúcia, está nos tentando para que venhamos a cair. Bem, a questão que fica para nós não é se vamos passar pelas provas. A questão que fica para nós é quando vamos passar pelas provas. Quando vamos passar por isso? O convertido em Cristo Jesus que espera que a vida cristã vai ser só paz e alegria, o cara já caiu antes de começar a correr. Enquanto estivermos correndo a jornada cristã, vai ter obstáculos, vai ter provações, vai ter tentações, vai ter uma série de coisas para nos desanimar. Mas a gente precisa passar por essas circunstâncias e vencê-las. Então, o que eu quero deixar bem claro, a questão não é se vamos passar por provas, mas sim quando. Está entendendo? Em algum momento nós iremos passar. Em algum momento. João 16 vai ser projetado ali, versículo 33, o nosso Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. As provações, as tribulações, as dificuldades, as aflições, tudo aquilo que nós enfrentamos aqui hoje e agora, elas têm uma razão de existir. É nos conduzir à maturidade cristã. À medida que eu e você procurar se entregar mais a Cristo Jesus, pode ter certeza que mais e mais provações vai bater à sua porta. Quanto mais você se consagrar, quanto mais você buscar, quanto mais você orar, quanto mais você ler, quanto mais você jejuar, pode ter certeza que quanto mais provas irão bater à sua porta. Isso vai ser no trabalho, isso vai ser na família, isso vai ser num grupo de amigos, isso vai ser em todos os lugares. Para ver se realmente a nossa fé está firmada. É por meio das provações que, no meio do calor, que a nossa fé é desenvolvida. E isso precisa ficar claro a todos nós. Então, a questão não é se iremos passar, mas quando. E quando passarmos, termos clareza que é naquele calor da provação que nós teremos a nossa fé desenvolvida no nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é justamente o nosso segundo tópico. As provações desenvolvem a nossa fé. As provações desenvolvem. Quando Deus chamou Abraão, Ele o provou a fim de aumentar a sua fé. E isso aconteceu com todo servo de Cristo. Deus prova o seu povo para aflorar o que temos de melhor, para ver se realmente seremos aprovados à medida que respondermos. Em contrapartida, Satanás testa o povo, o cristão, para tirar do quê? Dele o seu pior. Enquanto Deus prova para que o nome dele seja glorificado, Satanás nos tenta para que o nome de Cristo seja envergonhado, ridicularizado. Está entendendo? Quer ver um exemplo bem clássico, corriqueiro? Nós temos vários universitários, vários jovens que estão na escola, tantos outros no cursinho. Todo final de semestre é a mesma história. Eu não estudei o suficiente. E agora? Tem prova. Ixi, não sei responder essa questão. Vou perder um semestre, vou perder um ano por causa dessa prova. Será que eu colo? Eu sei onde é que está a resposta. Será que eu colo? Será que eu abro aqui rapidão o caderno? Ou será que eu respondo baseado naquilo que eu lembro? A pessoa está sendo, o jovem está sendo testado ali. Ele está passando por uma prova. Se ele responder a aprovação de forma a olhar o seu caderno, olhar uma anotação, a responder ali, ele até pode passar na prova, ser aprovado no ano e sair dali, está tudo certo. Mas tem um problema. E qual é o problema?
o problema da consciência. Satanás vai usar aquele dia, aquela hora, para lançar tanta seta que a pessoa em algum momento começa a desanimar. Ixi, você diz cristão e está colando? Olha só, e aí depois ainda está fazendo isso, e quer falar do nome de Deus. Satanás vai usar aquela situação para desanimar aquela pessoa a tal ponto que daqui a pouco ela está entristecida, já não tem mais ânimo, não tem mais alegria. Ela permitiu que uma provação se tornasse uma tentação e caiu na tentação. E Satanás usa aquilo para destruí-la. Agora, se a gente responder positivamente, olha, não, eu até posso reprovar, mas eu quero estar de bem com meu Deus. Eu sei que não é correto fazer isso. A pessoa até pode reprovar de ano, mas na sua consciência ela glorificou a Cristo. Pela sua forma de corresponder na prática, ela glorificou a Cristo. E mais dia ou menos dia, isso virá à tona como motivo de louvor, honra e glória a Cristo Jesus. Bem, Romanos 8, 28, nas palavras de Paulo, a gente vai ver: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, naquele momento da prova, aquela circunstância poderia trazer aquela pessoa a um dilema. Poxa, eu reconheço, eu não estudei, eu não me preparei, e eu preciso aceitar as consequências disso. Para que, quem sabe, numa próxima prova, no próximo ano, eu não passe por isso, porque eu estarei melhor preparado. Agora, se a pessoa cair ali, amanhã ela sai caindo em tantas outras coisas. Isso é fato. As provações estão aí todos os dias, e à medida que a gente vai respondendo de forma a louvar e engrandecer a Deus, nós vamos vencendo. Bem, faça uma autoanálise rapidão e veja que as provas que bateram à sua porta foram os momentos pelos quais você mais cresceu. Não tenha dúvidas que por trás de todo o dilema, toda a prova, por trás de toda a dificuldade que você passou, a forma como você reagiu de forma a honrar a Deus, você ali cresceu. Mas se você respondeu de forma negativa, ali também você em algum momento foi se afastando e desanimando, porque fez coisas que não lhe convia como filho de Deus. Bem, quando as provações são enfrentadas de forma correta, inevitavelmente cresceremos espiritualmente, independente dos resultados. Quando as provações são respondidas de forma correta, a gente vai louvar a Deus. O resultado da prova pode ser reprovado no ano, mas Deus ganhou louvor, honra e glória. Bem, Romanos 5, Paulo, mais uma vez com a sua sabedoria, no versículo 3 e 4, ele diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Meu irmão e minha irmã, a perseverança, vencer as tentações, vencer as provas, elas vão nos conduzir à maturidade. Pode observar que pessoas imaturas, elas são impacientes. Pessoas imaturas são impacientes, elas já querem responder e tudo mais, e depois vem as consequências. Mas pessoas que são persistentes, pacientes, perseverantes, elas até podem sofrer por algum tempo, mas elas saem vitoriosas depois da circunstância. Então, hoje eu queria lhe desafiar o seguinte: persevere. Persevere, persevere olhando para Jesus. Persevere olhando para o futuro, quando o presente está te sufocando. De repente, hoje, você está no meio de uma prova, seja um problema de saúde, seja um problema conjugal, seja um problema familiar, seja um problema no trabalho. Persevere. Persevere é olhar para o futuro, quando o presente está sufocando. Perseverar é ter uma atitude ativa diante do sofrimento. Perseverar é ter capacidade de transformar as fraquezas em glórias ao Senhor. Quando o cristão entende que o Senhor está no controle da sua vida e aprende a descansar nos braços do Deus Altíssimo, gente, as provações, elas são transformadas de obstáculos que é para nos impedir na corrida, a trampolins, alavancas para nos levarem mais longe.
Então, elas são usadas para que eu e você cresçamos espiritualmente. Tem uma música que ela é muito real, tem muito a ver com isso. Que ela diz, né? Vou passando pela prova e dando glória a Deus. Vou passando pela prova e dando glória a Deus. Se eu e vocês entendermos isso essa noite, gente, pode vir a provação que for, que o nome de Cristo será glorificado. Por que Tiago está falando isso àqueles irmãos? Porque ele entendia, nosso terceiro tópico, que as provações, elas são passageiras. Tiago entendia muito bem isso. Ele estava dizendo aos seus ouvintes, os seus irmãos na fé, para eles perseverarem mais um pouco, porque as provações pelas quais eles estavam passando não iriam durar a vida inteira. Eles não iriam passar por aquilo lá a vida inteira. Cá entre nós, ninguém aguenta a vida inteira passando por luta. Se você for olhar as suas lutas, as suas provações, você vai ver que foi uma vez aqui, outra aqui, outra acolá. Não é diariamente. Nós não somos provados diariamente e tudo mais. É vez aqui, vez ali, vez acolá. Então as provações, elas não duram a vida inteira. Ninguém aguenta a vida inteira. Ele estava dizendo justamente isso. Olha, meu irmão, minha irmã, depois da tempestade, depois da provação, vem a bonança. Depois do dia mau, vem a alegria. Então ele estava chamando o seu ouvinte, o seu leitor, justamente a ficar atento a isso. Olha, logo, logo vai passar. Persevere por mais um tempo. E aqui precisa ficar claro para todos nós. As provações são passageiras. O que muda de uma provação para o outro é a velocidade. Por exemplo, tem gente que passa pela provação como um trem-bala. Tem gente que passa como um teco-teco. Tem gente que passa a pé. Tem gente que passa engatinhando. Mas todos passam pela provação. Tem gente que muitas das vezes está no meio da provação porque ainda precisa amadurecer alguns valores, alguns conceitos. E é por isso que ele passa engatinhando. Porque ainda não tem, como é que eu posso dizer, muito subsídio teológico, bíblico, imputado aqui dentro do seu HD, da sua memória. E é por isso que está toda hora sendo tentado, toda hora está caindo e tudo mais. Porque lhe falta, às vezes, conhecimento da palavra de Deus para saber como agir, como reagir diante de determinadas circunstâncias. Então, alguns passam pela provação, pela tentação, como um trem-bala, porque já têm maturidade cristã. Outros passam engatinhando. Se esse é o seu caso, quem sabe é o momento de você literalmente parar e falar: poxa, eu preciso estudar mais a palavra de Deus, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais. Agora, o que precisa ficar claro é que todos, sem exceção, irão passar por ali. Tiago, portanto, estava procurando os seus ouvintes, os seus leitores ali, olharem para as provações que eles estavam passando e dizer: olha, elas são passageiras, mas enquanto você estiver passando por elas, não tire os olhos de Jesus. Enquanto você estiver passando pelos problemas, não tire os olhos daquele que renova a sua paz, o seu ânimo, a sua esperança, a sua alegria diariamente. Ele está simplesmente animando aqueles irmãos a perseverarem, dizendo: olha, logo, logo vai passar. Logo, logo isso vai acabar. Bem, o objeto de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida é a maturidade. Seria trágico cá entre nós, se eu e vocês permanecêssemos a vida inteira como bebês espirituais. Imagine você com seu filho e cuidar a vida inteira do seu filho como um bebê. Seria trágico. Não é assim que acontece. À medida que a vida vai sendo desenvolvida, novas circunstâncias acontecem. Você não vê um bebê de colo caindo da bicicleta. Você não vê um junior brigando com o pai porque quer dormir fora de casa. Você não vê uma série de coisas. A cada idade, a cada fase da vida, vem com ela as suas glórias, mas vem também com ela as suas dificuldades.
O adolescente já chega, quer peitar pai e mãe, dizer: eu vou dormir na casa do meu amigo e tal. Vai dizer que não é assim. Tu não vê o bebê e o junior fazendo isso. Então cada fase tem as suas alegrias, cada fase tem as suas dificuldades. A mesma coisa como cristãos. À medida que eu e vocês estivermos crescendo, a cada ano vai se renovando uma série de vitórias na palavra de Deus sobre a nossa vida, mas também a cada ano vai se renovando uma série de provações, de tentações. E nós precisamos em tudo respondê-las de forma que honre e glorifique a Deus. Quer você goste ou não, as provações, elas são pedagógicas, elas são didáticas e elas nos ensinam. Elas são necessárias para aperfeiçoar o nosso caráter, para que eu e vocês venhamos a nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Elas são necessárias para que a gente vá se despojando do nosso eu, a gente vá se despojando das nossas vaidades, do nosso orgulho, para que Cristo passe a brilhar a partir da nossa vida. Bem, e aqui a gente chega, portanto, ao nosso quarto e último tópico. As provações, elas aperfeiçoam o nosso caráter. As provações, elas aperfeiçoam o nosso caráter. Nas provações da vida, a minha fé, a sua fé, ela é testada para mostrar genuinamente a natureza da nossa fé. Se nós devias nascemos de novo, ou se talvez a gente só está ocupando um lugar dentro da igreja. Se realmente nós somos uma nova criatura, ou se, quem sabe, a gente só é um ouvinte do Evangelho. Por meio das provações, a nossa fé é testada. E é ali a forma pela qual eu e vocês respondemos a ela, que a gente poderá estar glorificando o nome de Cristo, ou poderemos estar ridicularizando o nome do nosso Senhor. Deus quer que o crente se achegue a Ele, e durante a provação, para que possa ali lhe dar forças para suportá-la. Deus não quer que eu e você vacilemos, mas Ele quer que ali, em meio à tentação, em meio à prova, o nome dEle seja glorificado. Um versículo que fica muito claro e evidente, isso é o versículo 12. Olha lá, Tiago 1,12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos, como filhos de Deus, ao passarmos pelas provas, glorificar aquele que nos elegeu, que nos salvou, que nos chamou da ira vindoura para a eternidade e um céu com Cristo Jesus. Lá na Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7, vai ser projetado. A palavra de Deus diz: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. O crente, ele é testado, ele é provado em um processo de purificação, tal qual ali do ourives, que por meio do pôr o ouro no meio do fogo, as impurezas vão sendo separadas. Quando nós somos provados, os pecados vão sendo separados. Peraí, ele já venceu. Olha aqui, ali atrás, na velha natureza, ele mentia, ele roubava, ele enganava, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Olha só, ele foi provado e não cai mais nisso. O nome de Cristo é glorificado por meio do seu novo nascimento. Agora, quão feio é olhar para uma pessoa que está 10, 15, 20 anos dentro da igreja, sendo provado e caindo nos mesmos erros do dia que diz ele que se entregou a Jesus. Quem sabe, se esse é o seu caso, é questão de repensar a sua fé
se de repente você apenas não é um mero ouvinte do Evangelho, mas não um convertido a Cristo Jesus. Quem sabe é o dia de você repensar sua fé. Eu e vocês seremos provados todos os dias das nossas vidas, mas à medida que a provação vem, essa provação vai gerar calor, e ali no calor, aqueles que vão respondendo de forma a glorificar a Deus, os pecados vão sendo tirados. É lindo demais ver pessoas que vão vencendo isso. É só você, às vezes você olha assim para um jovem, o cara ali era festeiro, não podia ser convidado para uma festa. Daqui a pouco ele se entrega para Jesus, está caminhando com Jesus. Mas a prova vem, o convite vai vir, e daqui a pouco ele diz: olha, não posso mais, não me convém, esse lugar não glorifica ao meu Senhor. Está entendendo? A provação vai vir, mas nós podemos ali passar por ela em meio ao processo tal qual o ourive e remover as impurezas, ou poderemos ali envergonhar o nome daquele que nós professamos fé. Bem, antes de Deus nos usar em sua graciosa obra, Ele vai pôr o nosso caráter à prova. Tenha certeza disso. Antes de Deus te usar para seja lá o que for, Deus vai pôr o seu caráter à prova. Então, que nós possamos passar pelas provações, literalmente dando glórias a Deus. Que eu e você não venhamos a olhar para as provações como obstáculos, mas venhamos a olhar para as provações de hoje em diante como uma oportunidade de glorificar a Cristo. Qualquer provação que você esteja passando ou venha passar, é uma oportunidade para que ali você demonstre à sua família, aos seus amigos mais próximos, quem é o seu Deus. Ou ali você pode mostrar que, quem sabe, você só preenche um lugar, um sábado ou num domingo, em alguma igreja qualquer. Pense nisso. Concluo com 3 aplicações. A primeira delas vai dizer o seguinte: peça a Deus para revelar os propósitos da provação. À medida que você vai sendo provado, peça a Deus direcionamento espiritual. Isso vem como? Por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio do jejum. Tenha relacionamento com Deus e peça a Ele para que Ele venha lhe ensinar qual é o motivo, a razão pelo qual você está passando por tudo isso. Ao ler sobre Abraão, José, Moisés, Davi e até mesmo sobre Jesus, você vai ver que todos tinham um propósito específico por trás de cada provação. Todos. Satanás pode até derrotar um crente imaturo, mas ele não vai vencer aqueles que têm a clareza dos propósitos de Deus para a sua vida. Então, peça a Deus clareza, converse com Jesus, peça sabedoria para entender o porquê que você está passando. Segundo, enfrente as provações com otimismo. Enfrente as provações com otimismo. Em vez de murmurar, de reclamar, em vez de ficar questionando a Deus, murmurando contra Deus: poxa Deus, fulano passou por isso e foi restaurado, eu aqui continuo ainda na mesma. Em vez de ficar reclamando, murmurando, ficar de cara com a vida, amargurado com Deus, olhe para as provações como uma oportunidade de se despojar do seu eu, de matar o seu velho eu, para que Cristo possa preencher essas lacunas. Crentes imaturos são sempre impacientes e sempre pioram as provações. Eles caem na tentação e pioram. A provação até foi pequena, mas o cara caiu e o estrago foi grande. Precisa ficar claro para nós que maturidade, ela não se alcança num livro. A maturidade cristã é no meio das provas. A gente pode obter conhecimento do nosso Senhor Jesus por meio da palavra, mas se esse conhecimento não for aplicado durante as provações, de valor algum serviu. O
texto vai falar, se você ler os outros versículos, vai ver Tiago falando: olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, durante as provações, glorifique a Deus. E terceiro e em último lugar, aproveite as provações para se aproximar de Deus. As provações visam a glória de Deus e não lhe conduzir à queda. Quem vai lhe conduzir a cair é Satanás. Agora, Deus, durante as provações, vai, tal qual o ourive, tentar lhe purificar, para que lhe ajudar num processo de santificação, para que o perfume suave dele aflore mais por onde você passar, para que o brilho dele, da imagem dele resplandecendo a sua vida, chame atenção aonde você estiver. Depois de provado por Deus e restaurado por ele, Jó, lá capítulo 42, versículo 5 diz: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Mas agora te veem os meus olhos. Tiago estava convidando aqueles homens, aquelas mulheres, a descansarem, a confiarem na soberania de Deus. Ele estava dizendo: olha, ainda que vocês passem por dificuldades, permaneçam firmes, porque Deus é soberano sobre a história e Ele não faz nada em vão. No final, o nome dele vai ser glorificado. Nada acontece sem a permissividade dele, sem o propósito dele. Por trás de toda a perseguição da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, por trás de todas as dispersões que a gente vê das pessoas durante a história da igreja, é os momentos que a gente vê de maiores avivamentos. É o momento que a gente vê de o povo de Deus se tornando conhecido em tantos e tantos outros lugares. O povo estava sendo provado, mas o evangelho estava expandindo. Nada era em vão. Então, quem sabe você está passando hoje por uma prova no trabalho, uma prova de enfermidade, e a forma como você responder a essa provação poderá glorificar a Cristo, poderá mostrar aos seus semelhantes, à sua família, aos seus amigos, ao seu grupo relacional, que você é um cristão genuíno. Ou quem sabe durante essas provas, essas pessoas podem olhar para você e dizer: poxa, e fulano ainda disse que vai na igreja. Bem, não permita que as aflições roubem a sua alegria. Não permita que as provações venham a ser usadas contra você, mas que a partir do dia de hoje você possa aproveitar as provações para se aproximar de Deus e glorificar o nome dele. Hoje eu lhe convido, ao sair por aquela porta, a mudar a lente, a olhar para as circunstâncias que chegam até você com um novo olhar, com um novo prisma. Olhar de forma que você possa crescer espiritualmente, que a provação possa lhe conduzir para mais perto de Deus, mas olhar também de uma forma que o nome de Cristo seja glorificado. O nome de Cristo seja glorificado e você chegue a mais perto dele. Eu quero te convidar a ficar de pé, e enquanto esta canção será ministrada, eu te convido a, além de cantar, a ter o seu tempo com o Senhor. Quem sabe você chegou aqui hoje desanimado, cansado, porque, como é que eu posso dizer, estava olhando para esses dias difíceis da vida com esse prisma: poxa, eu faço tudo certo e só me vem problema. Mude a ótica. Quem sabe Deus está te mostrando: olha, use isso para que o nome, a palavra de Cristo seja honrada e glorificada por meio da sua vida. Espero que ao final dessa série, eu e vocês, nós possamos passar por todas essas provações, louvando, glorificando, bendizendo o nome de Cristo. Essa semana eu atendi uma pessoa, e essa pessoa
O crescimento espiritual dela é fenomenal, é distinto assim. Uma irmã nossa que está passando por dias difíceis, por momentos de provas, e ela está ali no meio do furacão, e ela tem compartilhado o seguinte, que ali ela tem se aproximado de Deus, e que ali ela já tem visto algumas coisas acontecendo dentro da sua família. Coisas não vão bem dentro da família, mas pela forma como ela está reagindo, os seus semelhantes dentro da família já estão começando a corresponder de alguma forma. E ela poderia muito bem chegar e dizer: poxa, eu estou pedindo para Deus para acabar logo isso aqui. E ela falou o seguinte: olha, se tiver que demorar mais meio ano, mais 1 ano, mais 2 anos, não sei, mas o que eu sei é que enquanto eu estiver passando por isso, que Deus possa fortalecer a minha fé, que eu possa me aproximar dele, mas que por meio disso, quem sabe, eu possa alcançar minha família, alcançar minha casa. Então, mude a ótica. Quem sabe é o dia de você realmente sair daqui louvando a Deus, como o texto diz, se alegrando pelo fato de passar por provações, pois é ali, no meio da prova, que o nome de Cristo será glorificado. É ali, no meio da prova, que o seu caráter será aperfeiçoado. É ali que você vai vencer o seu eu, se despojar da velha criatura, para permitir que o Espírito avance por meio da sua vida.